Hora informativa. O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou 20 milhões de euros de investimento na região. A dívida do Hospital de Ponta Delgada aos fornecedores chegou a ser de 145 milhões de euros, número confirmado pela Secretária Regional da Saúde e Desporto. Os Açores bateram o recorde de passageiros desembarcados em aeroportos no mês de abril. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, sejam bem-vindos à Hora Informativa do Rádio Clube de Angra, nesta quarta-feira, 10 de maio. O Ministro da Administração Interna anunciou ontem que estão previstos investimentos de cerca de 20 milhões de euros em infraestruturas nos Açores até 2026. José Luís Carneiro falava após reunir com o Presidente do Governo, José Manuel Bolieiro, tendo mesmo elencado os investimentos previstos. Estamos a falar da divisão de Angra do Heroísmo, estamos a falar da Esquadra do Corvo, que aqui nesse caso tratar-se-á de uma aquisição. Estamos a falar das instalações policiais de São Joaquim em Ponta Delgada, da Divisão Policial de Ponta Delgada, da Esquadra da Ribeira Grande, da Esquadra de São Roque do Pico, da Esquadra de Vila do Porto e também dos investimentos que estão a ser feitos no Comando Territorial de Ponta Delgada, neste caso para a criação do Centro de Comando de Operações e de Vigilância da Guarda Nacional Republicana. O Corvo vai então ter um posto permanente da PSP, anúncio também feito pelo Ministro da Administração Interna, que pediu uma cooperação virtuosa com o Governo açoriano. Em cima da mesa esteve o eterno problema da falta de recursos humanos nas forças de segurança regionais, situação que o governante diz estar a ser monitorizada para futuras soluções. Teremos, portanto, em consideração as preocupações que nos foram colocadas ainda ontem por seus deputados regionais, hoje também por seu Presidente do Governo Regional, para ver como é que nós poderemos, no quadro do balanceamento do efetivo, garantir também o reforço dos meios humanos, na medida em que, como disse, nós colocamos aqui em 2022, foram mais 49, mais 21 para a Guarda Nacional Republicana, o que significa que na última década colocámos aqui mais 92 polícias. Apesar das queixas, o Ministro da Administração Interna confirma que o efetivo atual da PSP na região é o maior dos últimos anos, precisa é de ser reorganizado. Nós temos neste momento nos Açores o maior número de efetivo desde há vários anos, ou seja, nós temos mais polícias. Agora, o que sabemos também é que muitas das vezes o dispositivo fica nas esquadras e, portanto, nós o que queremos é garantir maior proximidade, maior visibilidade na atuação policial. E isso não passa muitas das vezes por ter mais polícias, passa por organizarmos de maneira diferente os recursos humanos disponíveis, porque nós temos neste momento dos maiores números de sempre. José Luís Carneiro esteve reunido com os líderes parlamentares dos Açores, isto depois de, em janeiro deste ano, a Assembleia Regional ter aprovado um voto de protesto pela falta de investimento em equipamentos, infraestruturas e recursos humanos das forças de segurança no arquipélago. O governante insiste no anúncio dos novos investimentos. Somando os mais de 11 milhões de euros previstos para investimento nas infraestruturas e equipamentos da Polícia de Segurança Pública, com 1,6 milhões de euros que foi investido e está em curso relativo à Ciresp e à sua interoperabilidade com os sistemas de comunicações do continente. 1,6 que temos em investimento com a Guarda Nacional Republicana no Centro de Comunicações e de Operações. E o investimento previsto para Vigilância e Controlo Costeiro, estimado entre 6 a 7 milhões de euros, andaremos muito próximo dos 20 milhões de euros de investimento até 2026. José Luís Carneiro, Ministro da Administração Interna, de visita aos Açores. Na sessão plenária de ontem, o posto de saúde da Maia, na Ilha de São Miguel, esteve em destaque com o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, que protagonizou uma sessão de perguntas ao Governo, a referir que as obras daquela Nova Valência, que responderá a cerca de 5 mil utentes do Serviço Regional de Saúde na costa norte da ilha, podiam estar quase prontas, mas só se o Executivo tivesse aproveitado as ofertas que teve de terrenos e de projetos. Estamos perante um caso, eu não diria de má gestão, eu diria de gestão danosa. O caso do posto de saúde da Maia, por intervenção do deputado da Iniciativa Liberal, poderia estar já adiantado, não fosse uma teimosia do Governo Regional em adquirir um terreno à Santa Casa da Misericórdia da Maia, sabe-se lá para dar um jeito a quem, quando, na verdade, houve a cedência de um terreno
pública, uma cedência pública por intervenção minha da Casa do Povo da Maia, de um terreno contíguo às atuais instalações da Casa do Povo da Maia, para lá se instalar o posto de saúde da Maia. Além disso, numa reunião posterior àquela que tive com a Casa do Povo, em que a Casa do Povo cedeu o terreno, o Sr. Presidente da Câmara da Ribeira Grande cedeu e pronto ficou-se a pagar e a oferecer o projeto para o posto de saúde da Maia. Já Mónica Saidi, a Secretária Regional da Saúde e Desporto, fez um ponto da situação sobre o investimento que deverá avançar muito em breve. No final do mês de março foi finalmente aprovado, porque já tínhamos identificado o terreno, que é o terreno que está associado à fábrica de tabaco. Portanto, já tínhamos identificado o terreno. Havia aqui um constrangimento relativamente aos proprietários do terreno, que também neste momento já lhe posso dizer que foi totalmente esclarecida essa situação, e já há um entendimento, nomeadamente com a Santa Casa da Misericórdia, para que seja feita a desanexação da parcela do terreno que será afeta ao Centro de Saúde da Maia. Portanto, neste momento, posso afirmar à Assembleia que o Governo está preparado para avançar com o programa preliminar relativamente ao Centro de Saúde da Maia. Mónica Saidi, que também durante a sessão plenária de ontem e perante as questões da Iniciativa Liberal, confirmou que a dívida do Hospital de Ponta Delgada aos fornecedores era a 31 de dezembro de 2020 de cerca de 145 milhões de euros. Uma herança pesada e uma dívida que o Governo garante estar a diminuir aos poucos, tendo pago 16 milhões de euros nos últimos 2 anos. A nível de dívidas a fornecedores em factoring, que desde em 2021 e 2022 o H10 já pagou cerca de 16 milhões de euros. Portanto, há de facto aqui um caminho que tem que ser feito, é certo e eu reconheço. Há a intenção do Governo em fazê-lo, não estamos a tentar esconder esta situação, mas é preciso relembrar aquilo que foi a herança. E não é uma herança simpática quando a 31 de dezembro de 2020 se recebem valores que podem rondar os 145 milhões de euros. Declarações da Secretária Regional da Saúde e Desporto ontem na Assembleia Legislativa. Os números de passageiros desembarcados nos aeroportos dos Açores em abril foram um novo recorde para aquele mês, totalizando 176.760, valor superior ao registado em 2019, anterior à pandemia da Covid-19 e segundo dados revelados pelo Serviço Regional de Estatística. Houve assim uma variação positiva de 23,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior e face ao mesmo mês em 2019, período anterior à pandemia, como dissemos, e em que os Açores tinham batido um recorde de desembarques no mês de abril com 147 mil passageiros, registou-se assim uma subida de 20%. Segundo o Serviço Regional de Estatística, todas as ilhas apresentaram uma variação homóloga positiva no desembarque de passageiros em abril, sendo as mais acentuadas em São Jorge, mais 37,1%, São Miguel, mais 28,2% e Faial, mais 26,6%. Mais de metade dos passageiros, 105.808, 59% do total, desembarcaram na ilha de São Miguel. Foi entre os passageiros provenientes de voos internacionais que se verificou a maior subida face ao período homólogo, mais 65,7%, fazendo desembarcar nos aeroportos da região 18.402 pessoas em abril. Quanto aos passageiros de voos interilhas, 72.060 registaram um crescimento de 17,7%. Segundo o Serviço Regional de Estatística dos Açores, o número de passageiros embarcados nos aeroportos da região também aumentou em abril para um total de 173.925, mais 24,3% do que no período homólogo. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Foram estas as notícias da tarde do Rádio Clube de Angra. Hoje é quarta-feira, 10 de maio. Eu sou o Miguel Sousa Azevedo. Espero que continuem na companhia da Voz da Terceira. Hora informativa.